Meus irmãos e irmãs, que a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, seja com cada um de vocês. Meus queridos irmãos, hoje quero trazer uma mensagem de Deus falando a respeito do domínio próprio. Ou seja, quando nós estudamos a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1, verso 27 e 28, nós vemos ali que Deus criou o homem para dominar e não para ser dominado. Então, quando lemos aqui o verso 27, a palavra de Deus diz assim: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Então você vê claramente que aqui o capítulo 1 de Gênesis, verso 27 e 28, está nos mostrando que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus deu autoridade ao homem para sujeitar toda a criação, para dominar sobre toda a criação e não ser dominado. Então você observa que toda a palavra de Deus, ela vai mostrar isto para nós, que Deus ele nos fez para dominar e não para ser dominado. O Salmo 8, verso 6, diz assim: Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que passa pelas veredas dos mares. Veja que Deus, ele cria o homem e dá ao homem essa autoridade de ser senhor, de sujeitar a si a criação, de dominar sobre a criação. Aqui o provérbio 25, verso 28 diz assim: Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não sabe dominar-se. Então, já aqui no provérbio, nós entendemos uma realidade que está se opondo ao princípio da criação. E por que acontece isso? Você vê que aqui o escritor de provérbios está dizendo que como uma cidade derrubada, que não tem muros, é o homem que não sabe dominar-se. Porque Deus concedeu ao homem esse domínio próprio. Mas após o pecado, os homens passaram a ser dominados. E de que forma que eu digo isso? Você observa que muitas das vezes a pessoa é dominada pela mentira, a pessoa é dominada pela embriaguez, a pessoa é dominada pela lascívia, pela prostituição, pelo adultério. Então, o homem pecador, sem Deus, ele está sendo sujeito aos prazeres mundanos. E você observa que, a princípio, Deus cria o homem e lhe dá essa autoridade de sujeitar a si e de dominar sobre todas as coisas. Mas um homem pecador, ao invés dele dominar, ele é dominado, porque ele não tem domínio naquilo que ele faz. Veja que aqui a palavra está dizendo com muita clareza como a cidade derribada, que não tem muros. Uma cidade sem muros, ela é atacada de todos os lados, sem a menor chance de defesa, porque o muro em volta da cidade trazia uma certa segurança, ou seja, o inimigo não conseguia entrar. Para o inimigo entrar, ele teria que transpor o muro. Mas aqui a palavra está mostrando que um homem que não sabe dominar-se é o mesmo que uma cidade sem muros, é o mesmo que uma cidade derrubada, porque ele se deixa dominar pela raiva, e essa raiva o leva a praticar um homicídio. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, o homem que não teme a Deus, ele se deixa dominar pela ira,
pela intolerância, ou seja, e ele acaba sendo escravo das paixões e dos desejos. Aqui em Gênesis capítulo 4, nós vemos um exemplo claro que diz assim no verso 4: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Verso 6. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Veja que aqui nessa passagem, Abel, obedecendo a Deus, ele leva a oferta dos frutos do rebanho. E isso agrada a Deus. Caim, levando dos produtos da terra, Deus não olha favorável para a oferta de Caim, porque ele não fez como tinha sido determinado. Ou seja, ele fez segundo o próprio desígnio do seu coração. Ele não fez segundo o desígnio de Deus. Então Deus olha favorável para a oferta de Abel e Caim fica irado. Ou seja, Caim, ele se deixa dominar por um sentimento mau e ele fica irado contra Abel. Então Deus diz para ele: olha, se você proceder bem, você será aceito, o seu semblante será novamente levantado, ou seja, porque aquilo que o coração da pessoa sente é refletido no rosto, e quando Caim fica irado, o seu rosto, o seu semblante descai. E aqui você observa que Deus orienta: olha, você deve dominar sobre esse sentimento, porque o pecado jaz à sua porta. Aí aqui no verso 7, na parte B, diz assim: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Ou seja, o pecado, o desejo mau já está no seu coração. Se você não dominar sobre esse sentimento, sobre esse mau pensamento, o pecado vai te dominar. Mas você deve dominar, porque Deus deu essa capacidade ao homem. O homem pode decidir fazer ou não. Ou seja, muitas das vezes é inevitável a gente sentir um mau sentimento, ter um mau pensamento, é inevitável muitas das vezes. Mas se você tem temor a Deus, a graça de Deus te dá essa capacidade de você dominar sobre esse mau pensamento, esse mau instinto. Porque se você não dominar, você será dominado. E então a sua ruína será decretada. Porque quando o homem e a mulher se deixam dominar pelo instinto, pela perversidade, pela luxúria, pela idolatria, pelos prazeres da carne, pelos sentimentos da carne que se opõem à vontade de Deus, essa pessoa caminha para a perdição. Mas você vê ali no relato bíblico de Gênesis 4, que Caim, não levando em conta o conselho de Deus, ele foi e matou o seu irmão. E por isso ele teve consequências, onde ele foi expulso, foi amaldiçoado, e ali você vê toda a história dele. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos outra orientação que diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu de nada me farei escravo. Veja, irmãos, que nós temos que prestar atenção, porque quando nós temos domínio sobre aquilo que fazemos, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Mas quando o homem e a mulher não têm domínio sobre o que ele faz, ele peca em qualquer coisa. Veja que Deus, ele não proibiu, eu vou dar um exemplo claro aqui, Deus, ele não proibiu a relação sexual entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Isto não é proibido, mas o ato sexual fora do casamento é fornicação, é adultério, e isso é condenado pela palavra de Deus. Então veja que é necessário que o homem e a mulher tenham domínio.
sobre o desejo sexual, para que tenha uma relação sexual abençoada por Deus. Então você vê que o pecado não está em você fazer sexo, mas em se deixar ser dominado por esse desejo e fazer isso fora dos limites que Deus determinou. Quantas pessoas se deixam dominar pelo apetite sexual e caem na prostituição, na fornicação, no adultério? Então veja que a solução não é proibir as pessoas de terem relação sexual, mas a palavra de Deus aconselha o autodomínio, o domínio próprio. Da mesma forma, você observa que você receber um alimento com ação de graças, isso é maravilhoso. Mas para aquele que não sabe se alimentar, ele incorre no pecado de glutonaria. Então veja claramente que a palavra, ela está nos mostrando que para quem não tem autodomínio, essa pessoa peca até mesmo na comida. Ele não recebe o alimento como deveria e ele incorre nesse pecado de glutonaria. Então, irmãos, são exemplos assim. A maneira de você fazer algo, se você faz de uma forma que você tem domínio, então você é bem-aventurado. Mas se você se deixa dominar, você está pecando. Você está pecando contra Deus. Quando nós lemos Gálatas 5, verso 22, a palavra diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Veja que esse domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Veja que os primeiros cristãos, eles tomavam vinho. E aqui eu vou mexer num assunto aqui muito polêmico, mas eu não vou faltar com a verdade. Porque você observa que no tempo bíblico, no Antigo Testamento, até mesmo no Novo, você vê ali em Efésios 5, 18, que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Você observa que os cristãos tomavam vinho, não eram todos, mas alguns. E alguns estavam se excedendo. Esse vinho era alcoólico, é evidente. O suco de uva, da forma que conhecemos engarrafado hoje, ele só existe de 1860 para cá. Não existia antes essa tecnologia. Então você vê que o aconselhamento bíblico é: não vos embriagueis, porque na embriaguez há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então veja que Paulo, em Romanos 14, ele diz: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer nada em que o irmão possa ser motivo de escândalo para o irmão. Você vê que a orientação bíblica é para que você tenha domínio. Então, da forma que a Bíblia nos ensina, quando um cristão, se ele tem esse domínio de tomar uma taça de vinho, e isso em ação de graças, isso num ambiente cristão, ouvindo um louvor, não há pecado nisso. Veja, eu não bebo, tem 10 anos, desde a minha conversão, que eu nunca mais bebi nenhum tipo de bebida alcoólica, e não estou aqui de forma alguma dando uma permissão para as pessoas beber, porque como eu estou dizendo, se você se deixa escravizar por aquilo que você faz, você está pecando contra a verdade. Então quem já teve problemas com bebida, é melhor que não beba nunca mais. Agora, se tem alguém que sabe receber em ação de graças, não é pecado, porque o próprio Jesus bebia vinho. Quando você lê João 2, ele transformou água em vinho, e era realmente o vinho alcoólico. Em outra passagem ele diz: o filho do homem come pão e bebe vinho, e vós dizeis que ele é um glutão, um comelão, amigo de pecadores. João Batista não comia pão nem bebia vinho, e vocês dizem que ele é um endemoniado. Então, irmãos, o que a palavra está nos mostrando? Que um fruto do Espírito é autodomínio. Autodomínio.
Quem tem autodomínio não se deixa escravizar, nem pela comida, nem pelo sexo, nem pela bebida. Ou seja, tudo que a pessoa faz, ele faz para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, no finalzinho do capítulo, Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então você observa que esse domínio próprio é um fruto do Espírito. Irmãos, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo. Veja que quantas pessoas pecam no falar, pessoas que não têm domínio na língua, pecam o tempo todo com palavras torpes, com palavras sem sentido, com blasfêmias. Então, quantas pessoas, irmãos, não têm domínio próprio e às vezes repudiam severamente uma pessoa que, como no exemplo que eu dei, para muitos cristãos, se ver um outro cristão tomando uma taça de vinho, para eles é o maior escândalo e não querem nem ter contato mais com aquela pessoa. Mas no fundo, a própria pessoa que está julgando, ele não consegue dominar a sua língua e fica fazendo intrigas. Então veja que em qualquer coisa que a pessoa faz, ele precisa ter domínio, ter o domínio. E isto é um fruto do Espírito. Aqui na carta do apóstolo Pedro, segunda carta, diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude ao conhecimento, e o conhecimento ao domínio próprio, e o domínio próprio à paciência, e a paciência à piedade, e a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que Paulo está dizendo aqui que nós devemos colocar nisso toda a nossa diligência, porque a fé, a virtude, veja que Pedro está colocando aqui um conjunto de coisas essencial para o cristão. Ele está dizendo: a vós também, pondo nisso toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, o domínio próprio. Veja, 1 Coríntios 8 diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, quantos cristãos têm conhecimento e se tornam orgulhosos? Você precisa ter conhecimento e amor, porque o amor edifica. E aqui Pedro está dizendo: a vossa fé você deve acrescentar a virtude o conhecimento, o domínio próprio. E o domínio próprio, a paciência você deve acrescentar a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Irmãos, veja que maravilhoso, e o que ele está dizendo: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis. Veja que o cristão que tem isso, ele não é um cristão estéril, mas ele produz os frutos do Espírito. Não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E Tiago 2,11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele se deu em resgate por cada um de nós, porque ele quer um povo especial, um povo zeloso de boas obras, um povo que tem domínio naquilo que fala, naquilo que come, naquilo que bebe, no seu modo de andar, no seu modo de viver, no seu convívio com a sociedade. Em tudo nós devemos ter domínio,
Você vê que tem pessoa que compra e compra sem domínio e depois não consegue pagar suas dívidas e com isso dá um péssimo testemunho. Então a palavra de Deus, ela está nos mostrando que Deus, ele nos fez para dominar e não para ser dominados. Seja qualquer coisa que façamos, ou quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, você deve fazer para a glória de Deus, com alto domínio, porque esse é um fruto do Espírito Santo. E aqui nós terminamos com esse texto de Tiago que diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, toda a maldade, e as concupiscências, o que são as concupiscências? Os desejos da carne, que dominam o homem, o apetite desordenado, o apetite sexual desordenado, que são as concupiscências mundanas. Ou seja, é normal você ter um desejo, você ter um sentimento, é normal. Mas quando isso se torna algo pervertido, é porque o pecado está querendo te dominar. Então ele está dizendo, renunciando à maldade e às concupiscências mundanas, vivamos neste século sóbria, justa e piamente. Ou seja, nós temos que viver uma vida sóbria, na justiça de Deus, na piedade de Deus, ou seja, sendo devotos com os princípios fundamentais da palavra de Deus, daquilo que Deus tem nos dado, aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos remir, ou seja, para nos libertar. Ele se deu para nos remir. Redimir significa reabilitar, para nos reabilitar como filhos de Deus, para nos reabilitar o autodomínio. Veja que o homem sem Deus não tem autodomínio, porque isso é um fruto do Espírito de Deus. É um fruto da graça de Deus em nossas vidas. Então Cristo, ele se deu em resgate de nós para nos levar à presença de Deus como filhos de Deus, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que Deus vos abençoe, fiquem com esta palavra, compartilhem esse vídeo, comentem aí, deixem aí o seu like, me ajudem a divulgar essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos.